Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Agora a gente vai começar a falar das orações subordinadas adverbiais. Vamos para aquele nosso slide com as informações iniciais acerca delas. Olhem só. Primeira informação, recebem o nome de orações adverbiais porque exercem funções sintáticas tipicamente exercidas por quem, gente? Advérbios. Aí eu preciso do seu conhecimento do nosso módulo 4. Lá eu falei para você que o advérbio, todo advérbio ou locução adverbial vão exercer sempre, pessoal, sempre, sem exceção, a função de adjunto adverbial. Aliás, eu falo isso para você desde o módulo 2 ou 3, quando eu te apresentei a classe dos advérbios. Advérbio é sempre adjunto adverbial, não tem como ser diferente, beleza? Então, olha só, se elas exercem uma função tipicamente exercidas por advérbios, qual é a função sintática que elas vão exercer? Tá aqui, ó, é a segunda informação, função sintática de adjunto adverbial, beleza? Lógico, né? Se o advérbio só pode ser adjunto adverbial, então estas orações, elas serão adjuntos adverbiais. Só que adjuntos adverbiais com um verbo. Nós vimos que sempre que eu tenho um verbo na estrutura, esta estrutura caracteriza, configura uma oração. Então, o que é a tal da oração subordinada adverbial? É nada mais do que um advérbio que possui um adjunto adverbial que possui um verbo. Logo, isso vai ser uma oração. Então, isso vai ser um adjunto adverbial oracional. Joia? Continuando, elas são introduzidas quando desenvolvidas por uma conjunção subordinativa adverbial. Galera, por que quando desenvolvidas? Porque eu mostrei para vocês que as orações podem ser reduzidas quando elas possuírem, apresentarem o seu verbo em uma das três formas nominais, o que vale dizer infinitivo, gerúndio ou particípio, e neste caso, elas não serão ligadas por conjunção. Elas podem nem ter elemento de ligação ou elas, quando forem ligadas, serão ligadas por uma preposição. Joia? Então, quando elas forem desenvolvidas, aí sim entra a conjunção, o elemento ligante tradicional. E qual vai ser o nome desta conjunção? Veja bem, já que nós estamos no período composto por subordinação, essa conjunção vai ser uma conjunção subordinativa. Integrante, Rafaela? Claro que não. A integrante é a conjunção que liga uma oração subordinada substantiva. Se aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, o nome da conjunção é conjunção subordinativa adverbial. Joia? Tal conjunção ou locução conjuntiva possui valor semântico. Agora é o momento de grifar. Grife isso aqui, pessoal. Possui valor semântico. O que é isso, Rafaela? Ela vai possuir um significado. Então, mais uma vez, lembra das orações coordenadas? Tem que lembrar, né? Não faz muito tempo. Mais uma vez, os valores semânticos entram em cena. Ou seja, nas orações coordenadas, aquelas conjunções, elas dão um valor semântico. Temos 5 possibilidades: adição, adversidade, alternância, explicação ou conclusão. Elas dão um valor semântico para o contexto. Aí nós vimos as conjunções, as orações subordinadas substantivas, ligadas pelas conjunções integrantes, que não possuem valor semântico. Então, elas não atribuem uma significação ao contexto. Depois nós vimos as orações adjetivas, nem são ligadas por conjunção, são ligadas por pronome relativo. Pronome relativo também não introduz este valor semântico, ele substitui um termo anterior. Agora, nas orações subordinadas adverbiais, nós voltamos a ter os valores semânticos. Isso faz todo sentido se você pensar que o advérbio é uma palavra que traz uma circunstância semântica. Recorde-se você que os advérbios são palavras que imprimem, que trazem circunstâncias aos processos verbais. Sendo assim, eles então serão dotados de significação. Eu tenho a circunstância de causa, de consequência, de lugar, de modo, de companhia. Então, os advérbios e as locuções adverbiais são dotados de uma carga semântica, de uma significação. Isso agora se projeta, mais uma vez, nas orações subordinadas adverbiais. A conjunção que as liga é uma conjunção que possui valor semântico. E se ela possui valor semântico, nós vamos classificar as orações subordinadas adverbiais de acordo com
tais valores semânticos. Joia? Vamos classificar as orações subordinadas adverbiais de acordo com tais valores semânticos. Portanto, senhoras e senhores, vejam agora os tipos de orações subordinadas adverbiais: causal, consecutiva, concessiva, conformativa, condicional, comparativa, final, proporcional, temporal, modal e locativa. Obviamente que agora o tipo da oração, o que vale dizer o nome da oração, vai ser determinado pelo advérbio, melhor, pela conjunção adverbial que a introduz. Obviamente que a oração subordinada adverbial causal vai ser um adjunto adverbial com valor semântico de causa. A oração subordinada adverbial consecutiva vai ser um adjunto adverbial oracional ligado por uma conjunção que tem valor semântico de consequência. E assim sucessivamente. A concessiva tem valor de concessão, a conformativa tem valor de conformidade, a condicional tem valor de condição, comparação, finalidade, proporção, tempo, modo e lugar. E para fechar, senhores, elas podem ser reduzidas. Isso aqui já não é mais novidade. Eu disse a vocês que as orações subordinadas podem ser reduzidas. Então, nós estamos chegando no último tipo das orações subordinadas, né? Vimos as substantivas, as adjetivas e agora as adverbiais. Todas elas podem ser reduzidas. As coordenadas não podem ser reduzidas. Isso aí você tem que decorar. Joia? Prosseguindo, então. Vejam agora o nosso quadro das orações subordinadas e dos seus respectivos valores semânticos. Então, veja bem, ó. A causal tem valor semântico de causa. E o que é causa, Rafaela? Tá aqui, ó. Elas indicam a causa de um fato. Grifem fato, senhores. Por favor, grifem fato. Vocês devem se recordar que lá quando a gente estava estudando as orações coordenadas, eu mostrei para vocês as coordenadas explicativas. E disse a você, cuidado, porque a explicativa pode se confundir com a causal. E mostrei também para você a diferença. As explicativas trabalham no campo semântico da sugestão, ordem ou suposição, sendo estas justificadas, ou seja, explicadas. A causal trabalha com um aspecto factual. Portanto, aqui eu tenho uma realidade concreta, uma realidade factual. Eu não tenho hipóteses, eu não tenho sugestões, eu não tenho ordens, eu não tenho suposições, eu tenho fatos. Então, essa vai ser a diferença. A causa indica um fato, a origem de um fato. A consecutiva tem valor semântico de consequência, indicam a consequência de um fato. Eu sei que é meio óbvia essa tabela, mas eu preciso passá-la a vocês. A concessiva, ela tem valor de concessão. E o que é uma concessão, Rafaela? Tá aqui, ó. Elas indicam uma exceção. A concessão é uma espécie de exceção. É uma atribuição, é uma autorização que vem com caráter excepcional. Imagina a seguinte situação, tem uma pirralha lá querendo ir ao baile. Baile funk ainda por cima. E a menina tem 11 anos. E a mãe, minha filha, não dá, você é muito nova. Assim, mas todo mundo vai, mãe. Hoje em dia a sociedade está assim, sou toda moderninha, moro no Rio de Janeiro, nananã. Aí a mãe fala não, e ela, sim, enche o saco da mãe. Aí a mãe fala assim, tá bom, minha filha. Você vai. Eu vou abrir uma concessão. Eu vou abrir uma exceção. É exatamente nesse sentido. A concessão é uma autorização, mas uma autorização em caráter excepcional. Não é o padrão, não é o default. Ok? É o caráter excepcional. Isso é concessão. Aí nós temos a comparativa, tem valor semântico de comparação, obviamente, né, galera? O que ela faz? Ela compara elementos. Temos a condicional, que tem valor semântico de condição, indica a condição para que algo aconteça. A conformativa, que tem valor semântico de conformidade. O que é conformidade? É algo que é conforme. Conforme, pessoal, que está com a forma, que está de acordo com aquela forma. Beleza? A proporcional indica a proporção.
Afinal, que indica a finalidade de algo, o objetivo de algo. Atemporal indica o tempo, mostra o tempo de ocorrência de algo. Amodal indica o modo, indicam então a circunstância de modo de alguma ocorrência. E a locativa, lugar, fazem referência a um lugar. Ok, senhoras e senhores? Aqui estão, então, olha só. São 6 com a letra C e depois PFTML, tá? Mais 5. Então, perceba, nós temos 11 tipos de orações subordinadas adverbiais. Vamos, então, a elas. Aqui eu tenho logo a primeira, que é a oração subordinada adverbial causal. Primeiro exemplo, como não choveu, o poço secou. Observe, senhores, eu disse para vocês que a causal nos passa uma ideia de causa. E essa ideia de causa está ligada a um, em vermelho, fato. Sendo assim, analisemos. Como não choveu, a primeira oração, perceba, o mesmo procedimento, né? Eu sempre grifo os verbos, ó, choveu, secou. Percebo, então, que eu tenho um período composto por 2 orações, joia? Separo as orações e analisem. Como não choveu, o poço secou. Veja bem, eu tenho aqui ideias factuais. Não chover foi um fato e o poço secar também foi um fato. Cuidado para não achar que o não choveu é a explicação de o poço ter secado. Como eu falei para vocês, galera, como é que eu vou aqui embaixo, ó? Como é que eu vou diferenciá-las das explicativas? Nas explicativas, eu faço a justificativa de uma sugestão, de uma ordem ou ainda de uma suposição. Nas explicativas, eu faço a sugestão, eu faço a explicação de uma sugestão, de uma ordem ou de uma suposição. Então, percebam, em termos comparativos, vocês devem ter cuidados com a causal e a explicativa. Galera, são coisas completamente diferentes. A relação entre elas é uma relação totalmente diferente, porque veja bem, a causal é uma oração subordinada. As orações subordinadas são aquelas que mantêm entre si uma relação de hierarquia sintática, uma relação de dependência sintática, de vínculo sintático. Já as explicativas são orações coordenadas. Então, eu estou no campo da coordenação. Ou seja, eu tenho uma relação de equivalência, de independência sintática. Aqui eu tenho uma relação de dependência. Por quê? Porque esta oração aqui, qual é a função sintática dela? Adjunto adverbial. E um adjunto adverbial não existe por si só. O adjunto adverbial, ele se vincula ao verbo da oração principal, já que o adjunto adverbial é uma função sintática que vem com o papel de indicar circunstância ao processo verbal. Então, galera, esta relação é uma relação de vínculo sintático. Não existe um adjunto adverbial independente de um verbo. Ora, se ele nasceu para indicar a circunstância a um verbo, claro que não vai existir um adjunto adverbial independente de um verbo. Tudo bem, galerinha? Tranquilo? Então, cuidado, porque aqui muda completamente a significação, muda completamente a classificação. Embora nós tenhamos uma semântica relativamente, eu falei, parecida, em termos estruturais, em termos sintáticos, eu tenho relações completamente diferentes. Joia, pessoal? Completamente diferentes. Veja bem, então aqui vamos terminar de classificar. Como não choveu, fato. O poço secou, fato. Então, percebam, essa aqui é a minha oração que tem a conjunção. Então, ela é oração subordinada adverbial causal. Gravem isso. Todas as vezes que a palavra como iniciar o período, ela tem valor de causa. Puxa uma setinha aí e coloca como. Coloca assim, ó, em início de período, vírgula, valor causal. Pode anotar isso aí, o como em início de período, vírgula, valor causal. Ele tem valor de causa, beleza? E a nossa segunda oração, o poço secou, é a oração principal. Olha lá,
A oração principal é aquela que não tem conjunção. Beleza? Joia. Vamos agora para esse exemplo. Eu bati o carro porque dirigia a 100 por hora. Aqui fica interessantíssimo se você pensar no seguinte. Grifei os verbos. Bati, dirigia. Circulei a conjunção, separei as orações. Agora, olha só. Eu bati o carro. Isso é fato? Tem que ser. Se eu estou falando de mim, lembra, universo da primeira pessoa, pode circular esse eu, puxar uma setinha e escrever universo da primeira pessoa. O eu representa a primeira pessoa. Se eu estou falando de mim mesma, eu tenho um domínio dos fatos. Eu tenho um domínio da situação. Portanto, senhoras e senhores, eu não estarei diante de algo hipotético. Eu não estarei diante de uma suposição. Recorde-se você que lá nas orações coordenadas explicativas, eu disse a vocês que quando eu estou diante de um universo da terceira pessoa, eu trabalho muito mais com a situação da hipótese. E aí fica muito mais fácil eu fazer sugestões. Lógico, eu estou no universo da terceira pessoa. Se eu estou falando do meu universo, por uma questão muito óbvia, eu tenho domínio factual. Agora, se eu estou falando de uma terceira pessoa, aí já cabe a suposição que eu mostrei para vocês quando estudávamos as orações coordenadas. Percebam então que aqui eu tenho uma presença marcante da primeira pessoa, um universo que me dá uma certeza, que me dá o domínio dos fatos de 100%. Então, dizer que eu bati o carro porque dirigia a 100 por hora, dizer que eu dirigia a 100 por hora não pode mais ser uma mera suposição do motivo pelo qual eu bati o carro. Lógico que não. Se eu estava dirigindo, se o universo é da primeira pessoa, eu domino esse universo factual. Portanto, eu trato esta informação como uma causa, já que eu estou falando de um fato. E por que tanta certeza disso ser um fato? Porque eu me referi ao universo da primeira pessoa. Então, peraí, Rafaela. Você classificou a oração da seguinte maneira. Eu bati o carro, oração principal, porque dirigia a 100 por hora, oração subordinada, adverbial, causal. Então, Rafaela, você está me dizendo que, se no lugar do eu, que é o universo da primeira pessoa, eu colocasse ele, e aí eles, tem que lembrar, ele refere-se ao universo da terceira pessoa. Se eu coloco ele, então, no lugar do eu, significa que isso aqui passa a ter um caráter hipotético, senhores? Sim, pode passar a ter um caráter hipotético. E tendo um caráter hipotético, um caráter de suposição, eu saio da subordinada adverbial causal e passo para a coordenada sindética explicativa. Eu justifico uma suposição que eu fiz. Então, quando eu digo que ele bateu o carro porque dirigia a 100 por hora, eu estou supondo, eu estou fazendo uma suposição. Agora, é lógico, isso vai depender do contexto. Claro que se o contexto te deixa bem claro que isso foi um fato, isso aqui também foi um fato, mesmo estando diante do universo da terceira pessoa, você não vai trabalhar com a hipótese, você vai trabalhar com o fato. Então, perceba o seguinte, se eu tenho o universo da primeira pessoa, fato, sempre. Se eu tenho o universo da terceira pessoa, pode ser fato ou suposição. Vai depender do contexto. Eu, se me deparo com uma frase solta com o universo da terceira pessoa, eu marco explicação. Agora, se isso aqui está no meio de um texto e o texto te conta toda a história e o texto aponta tanto bater o carro quanto dirigir a 100 por hora como fatos, lógico que você não vai trabalhar com suposição. Ah, teve um acidente tal, a perícia diagnosticou que o motorista dirigia a 100 por hora. Pô, a perícia diagnosticou que o motorista dirigia a 100 por hora, você vai dizer que é uma suposição? Lógico que não, né, filho? Beleza, galera? Então é isso aí. Essa é a nossa oração subordinada adverbial causal. É a primeira super importante. Por quê? Porque ela vai estabelecer uma relação com a coordenada explicativa. Atenção, eu mudo completamente a relação sintática. Na causal, eu tenho uma relação de dependência, o período é composto por subordinação, uma oração é a oração principal, a outra é a oração subordinada adverbial causal.
que depende da principal. Na explicação, eu trabalho com período composto por coordenação. Logo, eu tenho orações que são independentes sintaticamente. Nenhuma oração depende da outra. A classificação muda. Aqui não tem síndeto, é oração coordenada assindética. Já aquela que possui conjunção é a oração coordenada sindética explicativa. Tudo bem, meus queridos? Vamos, então, prosseguindo. Agora vamos falar da oração subordinada adverbial consecutiva. Obviamente, ela vai indicar uma consequência. Logicamente que se eu tenho consequência, eu tenho a causa. Mas então, Rafaela, como é que eu vou saber que é consecutiva? Você vai saber que é consecutiva decorando as conjunções. Não fique bravo e não tenha preguiça, porque é a primeira vez que eu estou falando para você decorar as conjunções. Veja bem, nós já estudamos 5 tipos de orações coordenadas, mais 7 de orações subordinadas substantivas, 12, mais 2 tipos de orações adjetivas, 14, mais um tipo de oração adverbial, causal, 15. Então agora é o 16º tipo de oração e só agora eu estou pedindo para você decorar. Então deixa de ser preguiçoso e cara pálida e vai decorar, até porque é muito fácil, gente. Veja bem, para ser uma oração subordinada consecutiva, eu tenho que obrigatoriamente apresentar uma destas conjunções, sendo que 4 com a letra T, veja bem, tal, tão, tanto, tamanho. Estas 4 aqui correlacionadas com a palavra que. Então, tal, blá, 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 que. Tão, blá, 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 que. Tanto, blá, 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 que. Tamanho, blá, 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 que. Olha só, falava tanto que o marido fugiu. Qual é a causa? Falar tanto. Consequência, o marido fugir. Beleza? Tem que memorizar. Sua beleza era tal que eu me apaixonei à primeira vista. Ele era tão alto que batia a cabeça em todas as portas. Meu amor por ele era tamanho que eu vendi tudo e fui morar na Zisbânia. Nem sei se existe esse país, acho que eu acabei de inventar. Zisbânia, tá? Então vocês têm que decorar. São estes 4 T's aqui. Ou essa expressão de reticências que. Rafaela, o que é esse reticências? Você vai escrever blá, blá, blá. Essa professora é maluca. Eu não sou não, gente. Aqui você vai escrever blá, blá, blá. Blá, blá, blá significa qualquer coisa que caiba aqui no meio. Por exemplo, de maneira que. Cabe, não cabe? De modo que. Cabe, não cabe? De forma que. Cabe. De jeito que. Aí não. Isso aí você nunca ouviu falar. Então, ao invés de você ficar decorando de maneira que, de modo que, de forma que, lógico que não. Você decora de alguma coisinha aqui, que. Se essa alguma coisinha fizer sentido de modo que, de maneira que, de forma que, pode considerar como locução conjuntiva consecutiva. Beleza? Então, vamos lá, galera. Tem que decorar. Tal, tão, tamanho, tanto, correlacionados com o que, e o de, alguma coisinha ali no meio, blá, 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 que. A consecutiva vai se relacionar com a conclusiva. Rafaela, como é que eu vou diferenciar? Perceba que agora, comparando as coordenadas com as subordinadas, nós vamos ter 3 relações muito importantes. A primeira delas já foi apresentada a vocês, a causal e a explicativa. A segunda é essa aqui, a consecutiva e a conclusiva. De novo, aqui eu tenho um período composto por subordinação, 2 orações dependentes, uma é a oração principal, a outra é a oração subordinada. Aqui eu tenho orações independentes, período composto por coordenação, não tem oração principal, as 2 são orações coordenadas, assindética ou sindética, a depender da presença ou ausência do síndeto. Então, a única maneira que você tem de diferenciar a consequência da conclusão é pela conjunção. Portanto, senhoras e senhores, não tem outro caminho. Você tem que memorizar. E eu falo isso de maneira muito séria, muito séria. Aí não dá para ser sério falando errado, né? Vamos lá, eu falo isso de maneira muito séria, olhando no fundo dos seus olhos. Isso aqui despenca nas provas de concurso. E basta você visualizar a conjunção para você ver que aquela oração é uma oração consecutiva. Vamos lá, 4 T's, fala junto comigo, fala. Tal, tão, tamanho, tanto, correlacionados com o quê? E o último tipo, de, blá, 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 que. Mais uma vez, fala junto comigo, fala. Tal, tão, tanto,
tamanho correlacionados com o quê? De, blá, 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 que. Acabou. Essas são as conjunções consecutivas. Quaisquer outras que sejam diferentes dessas, obviamente serão conjunções conclusivas. Ah, mas aí você não precisa decorar as conclusivas. Então, por isso, assim, sendo assim, não precisa, não precisa. Se não for uma dessas aqui, pode chamar de conjunção conclusiva. Tudo bem, senhoras e senhores? Tudo bem? Então vamos lá, galera. Eu vou encerrar o nosso bloquinho aqui e no próximo a gente continua mostrando mais exemplos de orações subordinadas adverbiais. Até daqui a pouquinho.